Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro webinar do GPG Talks. Estamos muito felizes com a participação de todos. Teremos 3 encontros com muita ciência e conhecimento. Suas dúvidas são super bem-vindas. Então, durante as palestras, fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat. Assim que a apresentação terminar, reservaremos um tempinho para responder a todas elas. Além disso, para quem se sentir à vontade, a opção de abrir os microfones estará disponível para que possam fazer suas perguntas diretamente. A interação é a chave, então não hesitem em participar e enriquecer a nossa discussão. Vamos começar o primeiro webinar do GPG Talks com um verdadeiro show de conhecimento. Quero apresentar a vocês alguém que é uma verdadeira craque na área. Ela é a coordenadora do nosso grupo de pesquisa em genética toxicológica da Unesc, possui doutorado em genética e biologia molecular e um entusiasmo contagiante por uma alimentação saudável. A doutora Vanessa Moraes de Andrade vai nos surpreender com as palestras sobre epigenética essencial. Professora Vanessa, a tela é toda sua para iniciar a apresentação. Então, queria agradecer a Isadora pelas boas-vindas, dizer que a gente está muito feliz com o nosso primeiro webinar, né? Que a gente agora pegou gosto e aprendeu como fazer, então a gente pretende fazer outros sobre outros temas, todos relacionados à genética, biologia molecular, nutrição, que são as coisas que a gente trabalha e desenvolve pesquisa aqui na universidade, tá? Então, a Isa já me apresentou, eu só vou falar um pouquinho da onde a gente está falando, né? Porque muitas das pessoas que estão aqui hoje talvez não conheçam a Unesc, então a gente está falando do extremo sul de Santa Catarina, e é dali que vem o nosso nome, então a nossa universidade se chama Universidade do Extremo Sul Catarinense, porque ela é uma universidade comunitária que fica em Criciúma. Tá? E aqui na Unesc a gente tem todos os cursos da saúde, mas no nível de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, a gente tem um dos únicos 3 programas que são conceito máximo na CAPES, que é o PPGCS, Programa de Ciências da Saúde, que é conceito 7 na área de medicina, medicina 1 na CAPES, que é onde eu desenvolvo minhas pesquisas e os alunos que estão me ajudando a organizar esse webinar também fazem o seu mestrado e o seu doutorado. Então, depois, se alguém quiser saber mais sobre nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente também está com o laboratório sempre de portas abertas, tá? Então, gente, eu vou começar a compartilhar minha tela para entrar no assunto, tá? Então, a gente hoje vai falar de epigenética essencial e a ideia é realmente dar uma base muito boa para vocês sobre o que é a epigenética e também trazer alguns resultados de experimentos do que a gente já tem de evidências em campos diversos do conhecimento, tá? Porque isso vai ajudar vocês não só para entender mais a área, mas também para aproveitar melhor as palestras que vêm amanhã e quinta-feira. Então, gente, eu quero começar essa aula falando para vocês da história de 2 gêmeos. Um deles se chama Chris, e eu vou chamar ele de o Chris Hemsworth, que talvez alguns já estejam reconhecendo. Mas ele tem um irmão gêmeo, o chamado Luke. Não é o Loki, porque o Loki é só meio irmão do Chris. O irmão gêmeo idêntico, é o Luke, tá? E aí eu vou contar um pouquinho deles para vocês, já que estamos falando da história de 2 gêmeos. O Chris, ele é um cara que gosta de preparar o seu próprio alimento, né? Tem interesse por uma alimentação baseada em comida de verdade. É um cara que faz exercício físico todos os dias, tá sempre, né, tentando se manter em forma fisicamente. É um cara que curte muito esportes ao ar livre, interage com a família como momentos de relax, né, de relaxamento, por estar ao ar livre, interagindo com a natureza, com a família, tirando esses momentos para cuidar da mente dele também. E, gente, além de tudo isso, ele recebeu um superpoder. Ele se tornou o Thor dos Vingadores, né, que está aí
junto com os seus amigos Vingadores, tentando lutar contra diversos vilões, né? Principalmente o Thanos, para tentar nos proteger. Qualidades que ele tem, ele é um ótimo super-herói. Mas o irmão dele, o Luke, esse é um pouquinho mais complicado. Não é diferente do ponto de vista físico, já que eles são gêmeos idênticos, mas do ponto de vista de comportamento. E o Luke é um cara que, digamos, não cuida muito o que ele come, nem o que ele bebe. Então, adora um refrigerante, consome bastante álcool, alimentação baseada em ultraprocessados e, como vocês podem ver nessas imagens, ele é um tanto quanto sedentário, porque a atividade física não é muito seu estilo. E também ele não está nem um pouco preocupado em ajudar o irmão dele a salvar o mundo. Então, gente, pensando agora, né, nisso tudo, aconteceu uma coisa com o Luke. Ele, semana passada, saiu em tudo que é jornal, em sites aí, G1, na Globo, que ele se hospitalizou porque ele teve um piripaque. Teve lá um mal súbito, um mal-estar muito severo, e ele está, nesse momento, fazendo exames de imagem no hospital, né? Porque, contra gosto, não estava a fim de fazer isso, mas teve que ser levado para o hospital para poder fazer exames. Por quê? Porque ele está com uma suspeita de câncer coloretal. E ele está, nesse momento, investigando isso. E aí, agora que a gente conheceu, então, um pouquinho, né, esses dois irmãos, e a gente viu quanto eles são diferentes, vocês podem estar pensando o que faz eles, apesar de, né, fisicamente iguais, serem tão diferentes do ponto de vista, inclusive, de saúde. E aí, a resposta é que sim, o nosso estilo de vida influencia e muito a nossa saúde. E aí, gente, se a gente for pensar, isso não é novidade, porque a gente vê notícias em sites como o G1, como essa, dizendo que praticar exercício físico reduz risco de câncer em até 41%. Ou manchetes como essa: consumo de vegetais pode diminuir o risco de câncer no intestino. Ou ainda, a falta de sono eleva o risco de doenças e causa estresse, e isso está associado com aumento de peso. Vamos combinar que essas notícias vêm pipocando nas mídias, né? Há bastante tempo. Isso não é novidade. O que a gente ainda não sabia e nos questionávamos enquanto cientistas é por que isso acontece. Qual o mecanismo envolvido nesses resultados epidemiológicos? E talvez a primeira coisa que venha na cabeça de vocês ou das pessoas é pensar: só pode ser a tal da genética, né? Que a gente tem isso. Porque, afinal, nós nascemos com predisposição diferentes para certas doenças e realmente existem pessoas com mais facilidade para se manterem magros, enquanto outras têm facilidades para, por exemplo, não terem doenças e ainda algumas com uma bagagem genética que compromete muito a sua saúde, certo? Só que daí a gente fica pensando, isso está correto? Está correto. Não tem nada de errado nesses conceitos também. No entanto, o que acontece é que no caso dos nossos gêmeos, isso não funciona. Porque o Luke e o Chris são gêmeos idênticos. O que significa isso, gente? Que eles têm o mesmo genoma. Eles são geneticamente iguais. Porque eles vieram de um único óvulo que foi fecundado por um único espermatozoide, que formou o zigoto e que só então essa célula ovo chamada zigoto se dividiu, dando origem ao Chris e ao Luke. Então, nesse caso, a genética não explicaria. Só que eu trago uma notícia para vocês.
mais recentemente começou a surgir uma área do conhecimento que vem justamente tentando entender essas relações que ocorrem em gêmeos que são criados de maneiras diferentes, com estilos de vida diferentes, e essa área se chama epigenética. E esse epi vem do quê, gente? Epi significa algo que está por sobre a genética. Por quê? Porque o que a gente estuda nessa área não são alterações ao longo dessa parte aqui marcada em amarelo, que é a molécula de DNA. Não são mudanças na composição do DNA, mas sim mudanças que estão por sobre ou com coisas que envolvem a molécula de DNA. Porque epi, do grego, significa por sobre, tá? Então, por sobre a genética. E a gente agora vai começar a ver, então, se essas alterações epigenéticas levam ou não ao surgimento das doenças. Será que levam? Será que o motivo do Luke ter ido parar lá no hospital tem a ver com alterações epigenéticas? A gente vai responder isso. Bom, para a gente conseguir entender isso, a gente precisa lembrar de alguns conceitos básicos das aulas de genética, porque só entendendo e reforçando bem o básico, a gente vai conseguir se apropriar de um assunto novo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é que muitas vezes as pessoas têm o hábito de dizer que eu tenho este problema porque eu tenho uma doença genética, né? Eu tô com uma doença genética e, meu Deus, né, é o fim do mundo. Ou então, tem pessoas que adoram botar a culpa dos seus problemas, das suas doenças, na sua genética, e usam isso até de artifício, né? E ficam, a minha genética que me fez assim, então eu sou assim porque, por culpa do meu pai e da minha mãe, eu herdei isso, né? E quando a gente está falando disso, a gente está falando de genética, a gente está falando de genes. A gente está falando de partes da molécula de DNA que são os responsáveis, né, por essas coisas que as pessoas gostam de colocar a responsabilidade na sua genética. Então, quando a gente está falando de gene, a gente tem que lembrar que gene é uma parte, é uma região da molécula de DNA, a chamada molécula da vida, certo? Por que a gente chama ela de molécula da vida? Porque nessa molécula que existem vários genes que guardam as informações para dizer como a gente é, como que a gente funciona, né, nosso metabolismo, e como, por exemplo, a gente responde a interações com o ambiente. Então, ao longo das moléculas de DNA que nos caracterizam, a gente vai ter regiões com várias, né, informações para determinar essas coisas, tá? Só que, como eu falei, né, essas coisas podem ser, por exemplo, alimentos, né, o estilo da alimentação, comida de verdade, ultraprocessado, isso pode interagir com a molécula de DNA. O uso de medicamentos, gente, também pode interagir com a molécula de DNA. Inclusive, o estilo de vida, sedentário ou não. E essas interações se dão em regiões como essa, chamadas gene. Então, gene é uma parte da molécula de DNA. E ele ganha esse nome porque ela é uma parte que tem a informação para produzir, por exemplo, o RNA que compõe os nossos ribossomos, para produzir o RNA transportador que carrega os aminoácidos para a síntese proteica, e para produzir o RNA mensageiro, que serve para fazer as proteínas. Então, gene, né, a gente usa esse conceito para se referir a uma parte do DNA que é capaz de produzir um produto, seja ele um RNA ou, em última análise, uma proteína, tá? E um outro conceito que é importante a gente também estabelecer, porque muitas vezes eu vou voltar nesse nome, é o conceito de genoma. Então, genoma é o nome que a gente dá para o conjunto de cromossomos que caracteriza uma espécie.
Então, no caso da nossa espécie humana, o nosso conjunto de cromossomos é esse que está na tela. Nós somos compostos por 23 cromossomos diferentes que ocorrem em duplicata. E nesses 23 cromossomos diferentes estão distribuídos em torno de 21 mil genes, tá? Esses genes têm informações para, por exemplo, determinar o nosso tipo sanguíneo. Então, o nosso tipo sanguíneo é determinado geneticamente. Então, um dos tipos sanguíneos, sistema ABO, existe um gene que nos determina assim. Mas existem coisas que às vezes a gente não para pensar, como, por exemplo, um gene que produz uma enzima que metaboliza ou biotransforma a cafeína que nós ingerimos hoje durante o dia, seja no refrigerante, de cola, né, seja no café. Então, quando a gente faz uso, né, de cafeína, toma um café, o nosso corpo precisa lidar com isso e a forma com que ele faz é metabolizar esse xenobiótico, né, que é esse produto diferente, estranho, por isso xeno, externo ao nosso corpo, para biotransformar ele para que ele seja excretado. E isso, gente, é feito por proteínas que só existem porque tem uma informação lá no DNA. Então, com esses dois exemplos bem simples, eu quero mostrar para vocês que a gente tem muitos genes para produzir todas as proteínas que a gente precisa para trabalhar no nosso corpo, tá? E que esse conjunto total de cromossomos e de genes é o que a gente chama de genoma. E como que eles se manifestam? Um gene se manifesta através de um processo que, em biologia, em genética, a gente chama de expressão gênica. Então, eu tenho informação guardada, escrita na forma de genes, mas esses genes precisam se expressar, se manifestar, para que eu tenha o produto que, por exemplo, está lá na membrana da minha hemácia e determina se eu sou tipo sanguíneo A ou B, e também determina se o meu fígado metaboliza bem ou não a cafeína que eu ingiro, tá? Esse processo de expressão gênica, gente, de uma forma bem simplificada, nada mais é do que a interpretação da informação que está escrita no DNA, gerando uma molécula intermediária chamada RNA mensageiro, e que essa molécula intermediária é a que é usada para fazer uma proteína. Então, alguns de vocês que já tenham estudado um pouco de genética ou biologia molecular devem lembrar daquelas etapas que a gente conhece por transcrição e tradução. Mas tudo isso, na verdade, são etapas de um único processo. O processo de expressão gênica, tá? Então, para a gente solidificar melhor esse conhecimento, porque eu estou fazendo essa lembrança de alguns termos que eu vou usar muito daqui para frente, eu gosto muito de usar analogias. Né? Eu acho que as analogias, realmente, quando a gente usa, elas são como se fosse a empatia das palavras, porque é uma forma que a gente tem de tentar trazer a linguagem rebuscada para uma linguagem do dia a dia. Então, eu vou usar muitas analogias nessa aula. E para a gente falar desses conceitos, qual é a analogia que eu vou usar? A de que os núcleos das nossas células são como se fossem pequenas bibliotecas. Então, cada célula do corpo de vocês é como se fosse uma biblioteca. E a gente sabe, quando a gente vai na biblioteca, que existem livros na biblioteca que eu não posso retirar, né? Existem aqueles livros que a gente chama de livros de consulta local, porque eles têm que ficar lá dentro da biblioteca, porque às vezes só tem um volume, ou ele é um volume muito raro, e a gente não pode levar para casa para estudar. A gente tem que consultar ele dentro da biblioteca. Na nossa analogia, esses livros são os cromossomos. Então, dentro das nossas células, nós temos livros, nós temos cromossomos. Mas nós não temos só um parzinho, a gente tem 23 pares de cromossomos.
porque o que nos caracteriza enquanto Homo sapiens é justamente essa composição. Nós temos 23 cromossomos diferentes que ocorrem de forma duplicada. Então, esses cromossomos têm essa cara aqui, eles são compostos de molécula de DNA empacotados, assumem essa conformação, né, de um cromossomo que às vezes a gente até, alguns talvez já tenham visto em imagens no microscópio, quando a gente estuda isso nas aulas de biologia celular, né, na graduação. E aí voltamos para isso, e para tentar usar as analogias, eu falei para vocês que gene é uma parte da molécula de DNA. Lembrem, DNA é o que compõe o cromossomo. Mas eu disse para vocês que na minha analogia, o meu cromossomo era um livro. Então, o que será que o gene, né, está para o livro? Como se fosse um capítulo. Então, cada um dos cromossomos diferentes que a gente tem, eles têm vários capítulos de livro. Vários. E cada capítulo de livro guarda informação para fazer um produto. Cada capítulo de livro é um gene, certo? E aí, então, a gente volta, né, relembrando aqui os conceitos de genética, de como a gente é formado. Porque, gente, nós que nos reproduzimos por reprodução sexuada, somos formados por 23 cromossomos que vêm do pai e 23 cromossomos que vêm na mãe. Os 23 livros que estão na biblioteca do espermatozoide e os 23 livros que estão na biblioteca do óvulo. Então, quando essas células se encontram, elas dão origem à célula inicial que formou cada um de vocês, o zigoto. E juntou, então, 23 cromossomos, ou livros, com outros 23, dando origem aos tais 46 cromossomos que nós temos dentro de todas as células do nosso corpo. Certo? Então, voltando lá para nossa analogia, a gente tem nas nossas células todos esses livros, com todos esses capítulos de livros, e isso, gente, é imutável. O que eu quero dizer com imutável aqui? É que não há diferença de composição genética entre as diversas células. Porque lembrem, todas as nossas células são cópias do zigoto. Então, a biblioteca foi se duplicando e foi formando o embrião, que foi passando por diversas etapas, e é por isso que nós temos todas as células do nosso corpo com o mesmo material genético, certo? Porque depois de formado o zigoto, começaram a acontecer do momento 1, momento 0 da fecundação da vida de vocês, 24 horas depois, eu já tinha uma divisão celular. Eu já tinha 2 células filhas exatamente iguais à célula mãe. E a partir de então, foram acontecendo muitas dessas divisões para formar a mórula, depois a blástula, a gástrula, até formar o embrião. E depois que a gente nasce, isso continua acontecendo, porque esse bebê tem que crescer, porque existem tecidos que formam o nosso corpo, que às vezes são repostos. Se eu tenho uma perda celular, existem alguns tecidos que podem se regenerar, tudo graças a divisões celulares que fazem cópias da célula ovo inicial que deu origem a cada um de vocês. E é por isso que a gente faz teste de DNA com mucosa oral, com sangue, com bulbo do cabelo, porque qualquer célula do meu corpo tem a mesma informação genética, certo? E no caso dos nossos gêmeos, por que eles são ditos iguais? Porque eles nasceram de um único zigoto, mas que 24 horas depois deu origem a 2 células. E essas células, de forma independente, começaram a sofrer divisões celulares e formaram embriões diferentes, que deram origem ao Luke e ao Chris, tá? E aí, isso é o motivo, né, a explicação de por que o Luke e o Chris, e eu comecei isso lá falando, têm o mesmo material genético, porque eles vieram
de um mesmo zigoto. Isso quer dizer, na nossa analogia, que eles têm os mesmos livros com os mesmos capítulos de livro, certo? Mas aí vem aquela pergunta, mas como que eles são hoje adultos, né? Tão diferentes do ponto de vista de saúde, de estilo de vida. E aí sim, o que explica isso é a tal da epigenética. As alterações epigenéticas, gente, apesar desse nome talvez ser novo para alguns de vocês, na verdade, elas estão acontecendo o tempo inteiro. E na nossa analogia aqui, quando a gente fala de alteração epigenética, eu não estou me referindo a uma mudança na escrita do capítulo. Porque lembram que eu dei a analogia de que um gene é um capítulo de um livro que guarda informação para fazer um produto. Então, gente, quando a gente está falando de alterações epigenéticas, a gente não está falando de mudanças na escrita do capítulo, porque a informação está escrita correta na forma de DNA. Quando a gente se refere ao conceito de epigenética, de alterações epigenéticas, a gente está se referindo a como essa informação, a como esse capítulo de livro está disponível ou não para que eu possa usá-lo para produzir um produto, tá? E aí vocês vão entender melhor quando a gente entrar em detalhes dos mecanismos. Então, eu gosto de usar essa frase quando a gente fala de epigenética, que diz o quê? Que não é sobre os genes que você tem. Porque, como a gente viu, a alteração epigenética não está preocupada com o que está escrito, mas sobre o que os seus genes estão fazendo. Ou seja, como eles estão sendo acessados para produzir um produto. Então, por isso que essa frase para mim faz muito sentido, né? A gente aqui está falando, não é sobre os genes que você tem, mas sim sobre o que os seus genes estão fazendo. Bom, como eu disse, esses eventos epigenéticos, eles acontecem o tempo inteiro, e por mais que talvez para alguns esse conceito seja novo, eu vou mostrar para vocês que vocês já conheciam epigenética, né? Tudo que a gente faz, como por exemplo, a nossa alimentação, a prática ou não de atividade física, o consumo ou não de álcool e de fumo, interfere no nosso material genético. Onde a gente vive também, né? Locais com maior poluição, com maior exposição a agrotóxicos, essas coisas também interferem no nosso DNA. E, inclusive, gente, como a gente vive. Porque hoje nós temos evidências que mostram que o estilo de vida, do ponto de vista do controle dos níveis de estresse, dos níveis de ansiedade, isso também interfere no nosso DNA. Então, quando a gente fala que o seu estilo de vida engloba todas essas coisas. Como a gente vive, o que a gente faz e onde a gente vive, certo? E todas essas coisas podem alterar o que a gente chama de padrão epigenético das nossas células. E aí agora, a partir do entendimento, né, de que essas coisas interferem nos nossos genes e colaboram para a gente produzir todas as nossas características, a gente pode ficar se perguntando, tá, mas como isso acontece? Lembram? Essa era a pergunta que nós, cientistas, até pouco tempo não sabíamos responder. Nós sabíamos, do ponto de vista epidemiológico, algumas informações, mas qual o mecanismo envolvido é uma ciência realmente mais recente. E aí, para a gente entender agora os mecanismos epigenéticos, a gente precisa voltar às nossas analogias. E aí, voltando à nossa analogia do conceito de gene, que é um capítulo de livro da molécula de DNA, né? Porque ele é uma parte do DNA que guarda a informação para fazer o produto, a gente precisa se aprofundar um pouco melhor e dizer, não, ainda isso está muito vago. Eu quero de fato entender o que é gene, porque para a gente entender epigenética, eu preciso entender
um pouco mais aprofundado o conceito de gene, tá? Então, gene é uma parte da molécula de DNA que é constituído de moléculas menores, né, que são os componentes do DNA, os chamados nucleotídeos. Então, a molécula de DNA é um polímero, ela é uma molécula formada por várias unidades que se repetem, e essa unidade que se repete, que é ligada uma a outra, formando uma grande molécula, é chamada de nucleotídeo. E ela tem mais ou menos essa carinha que está aí. Ela tem um grupo fosfato, um açúcar central e uma base. E que, via de regra, a gente não usa esse desenho complexo e nem fica dizendo que um nucleotídeo tem um açúcar, um fosfato e uma base. A gente normalmente apenas usa essas letrinhas que estão ali no desenho simbolizando a molécula de DNA. Por quê? Porque essas letras justamente simbolizam uma parte da molécula de DNA chamada base nitrogenada, que é a única parte que varia entre os nucleotídeos. Então, por exemplo, eu digo assim, um nucleotídeo é formado por um açúcar, um fosfato e uma adenina. O outro nucleotídeo é formado por um açúcar, um fosfato e uma timina. Um terceiro, um açúcar, um fosfato e uma guanina. Ou seja, vocês viram que sempre eu disse açúcar e fosfato, e o que mudava era o nome da base. E aí, por convenção mundial, a gente não fala mais o nome do açúcar e do fosfato, e a gente não desenha ele quando a gente escreve uma sequência de DNA. A gente apenas coloca a letra da inicial. Então, o A vem da base adenina, o G da base guanina, T de timina e C de citosina. E é por isso que vocês vão sempre ver, né, o DNA, desenhos, e aqui mesmo na aula, a gente se referindo a uma sequência de DNA apenas pelas letras da base nitrogenada, tá? Então, vamos lá entender o que é gene, agora que a gente entendeu do que ele é composto. A gente tem que entender que gene não é uma sequência X de bases. Ela tem regiões. Um gene tem uma parte inicial, que é chamada uma região regulatória, e uma parte na sequência dela, que é chamada de região codificante. E acreditem, são nomes que talvez sejam um pouquinho complicados, mas é muito importante a gente entender esses conceitos para a gente entender de verdade os mecanismos epigenéticos, tá? Então, todo gene tem uma região regulatória e uma região codificante. A região regulatória é a região aonde fatores de transcrição, como esses que estão se achegando aí, se ligam, porque essa é a região de identidade do gene. Essa é a região que diz, ao longo da molécula de DNA, aqui começa um gene. E é ali que vão se ligar várias proteínas para possibilitar a chegada da molécula que lê o gene, a chamada RNA polimerase, que é essa grandona que chegou aí agora. E quando ela se liga na região regulatória, significa eu achei o gene, esse gene está disponível para ser lido e interpretado para produzir um produto. E aí vai ocorrer o que a gente chama de leitura do gene para a produção do produto, ou seja, a etapa inicial da expressão gênica. Tá? Na nossa analogia, a região regulatória é a cara inicial do capítulo de livro. E eu gosto de fazer essa analogia, porque se vocês estão acostumados a, mesmo seja no Kindle ou seja em livro de papel, né? Livro que tem capítulos, ele sempre tem, o capítulo tem uma identidade, né? Ele tem uma cara. Ele mostra ali um recuo, um subtítulo, às vezes uma figurinha, mas ele mostra quando a gente está folheando o livro, ó, aqui começa um novo capítulo. A região regulatória, entre outras coisas, tem essa função, possibilitar que o gene seja achado para que ele possa ser interpretado. Então, a região regulatória é o início do capítulo do livro, tá? O que vem na sequência é a região chamada codificante.
E ela ganha esse nome porque é nela que está codificada, que está guardada a informação na forma dessa sequência aqui, né, de nucleotídeos para produzir um produto. Região regulatória serve para regular, ela nunca é transcrita. É a região codificante que é lida, transcrita num RNA e que depois pode ser traduzida numa proteína, tá? E a região codificante também é um monte de nucleotídeos, um do ladinho do outro, tá? Com essa carinha mais ou menos aqui. E é aqui que está a informação para fazer todos aqueles produtos que eu ilustrei antes. RNAs, funcionais ou não, e proteínas, tá? Na nossa analogia, seriam as páginas subsequentes ao início do capítulo. Então, tudo que vem depois, no capítulo de livro, que é o que a gente vai ler para tirar a conclusão, para aprender alguma coisa, é a região codificante do nosso gene, certo? Mas a gente também precisa entender uma coisa. Essas moléculas de DNA que guardam todos esses genes para todas essas informações, elas não estão soltas assim no DNA de uma forma comprida, linear. Não. Para caber dentro do núcleo e dentro da célula, essas moléculas de DNA, elas têm que se dobrar, se empacotar, ficar bem mais reduzidas de tamanho, enxutas por empacotamento mesmo, para poder caber dentro do núcleo da nossa célula, lá na nossa biblioteca, lembra? E ela não faz isso sozinha. A molécula de DNA precisa da ajuda de proteínas para poder se empacotar. E ela passa por diferentes níveis até chegar nesse cromossomo bem bonito aqui, que é um cromossomo em início de mitose, bem bonitão, duplicado, e que ele é o produto do empacotamento de uma molécula de DNA. Nesse caso aqui, duas. Cada cromátide aqui, né, é uma molécula de DNA bem empacotadinha, com a ajuda de proteínas que a gente chama de estonas. Gente, existem 5 tipos de estonas, H1, H2A, H2B, H3, H4, mas isso aqui não nos importa, né? O que é importante vocês entenderem nesse momento é que as estonas são as proteínas responsáveis pelo empacotamento do DNA para poder caber dentro do núcleo, para ele poder se compactar e estar lá dentro do núcleo das nossas células, tá? Só que além disso, de uns anos para cá, a gente descobriu que as estonas também são responsáveis pelo ligar e desligar dos genes. Na nossa analogia, as estonas seriam como se fossem a folha do papel, aonde a gente escreve a informação do capítulo do livro. Porque vamos combinar que as palavras, as letras, elas não ficam soltas, né? Elas estão aderidas a alguma coisa. Então, quando as letras, seja escrito à mão ou seja impresso, estão aderidas, escritas num papel, esse papel, na nossa analogia, que seriam as estonas, as proteínas às quais o DNA se liga para conseguir se empacotar e caber dentro do núcleo. E aí, agora que a gente fez essa base de alguns conceitos com as nossas analogias, a gente pode voltar para as alterações epigenéticas, porque eu acho que agora vocês vão se sentir mais tranquilos de encarar as alterações e os nomes todos, que talvez possam parecer complicados, mas vocês vão ver que, na verdade, não é muito. Então, existem 3 mecanismos epigenéticos clássicos. O primeiro deles, que é o mais estudado, é o que a gente mais tem evidência, é o que mais se faz análises e experimentos, se refere à metilação do DNA. Então, esse é o primeiro mecanismo epigenético. E aí, agora a gente vai entender o que é isso. Então, o que é a metilação do DNA? Vamos ver o que o nome diz. Metilar, adicionar um grupamento metil.
Então, a metilação é o processo de adição de grupamentos químicos do tipo metil à molécula de DNA. Um grupamento metil, gente, é nada mais, nada menos de que um carbono central ligado a 3 hidrogênios e a quarta ligação se dá na molécula de DNA. Então, isso é um grupamento metil. É uma molécula, do ponto de vista químico, bem simples, né? E que ela é adicionada à molécula de DNA. Mas aí vocês podem, né, se perguntar, tá, mas a metilação ocorre em todo o DNA? Por qualquer parte da molécula pode receber esse grupamento químico? E a resposta é não. Na verdade, existem regiões específicas que são aptas para receber esse grupamento metil, esse processo de metilação, tá? Que regiões são essas? Sempre que houver no DNA uma citosina, em rosinha, ao lado de uma guanina. E esse processo ocorre dos dois lados da dupla fita de DNA, né? Então, o DNA é formado por duas cadeias, dois polímeros unidos, como está ali pelas marquinhas pretinhas, simbolizando a ligação química entre duas cadeias. E sempre que tiver um C do lado de um G, ou um G do lado do C, essas são regiões aptas para receber o grupamento metil. A gente dá um nome para isso de dinucleotídeo CpG. Di, porque é 2, então 2 nucleotídeos. E o CpG vem de citosina ligada por uma ligação fosfodiéster, esse P está simbolizando o fósforo que une aqui, ó, os dois nucleotídeos. Então, eu tentei marcar em amarelo para simbolizar que quando a gente está falando da CpG, o P é da ligação fosfodiéster que está unindo esses dois nucleotídeos aqui nessa cadeia, tá? Então, isso é o processo de metilação. E aonde que ele ocorre? Na base citosina. Então, essa é uma base citosina normal. Ela tem essa cara aqui. Quando ela recebe esse grupamento metil, é simplesmente a adição desse CH3 nessa posição aqui da base. E ela passa a se tornar uma base citosina, dita agora metilada, tá? Então, quimicamente é isso que acontece. Onde que tem essas ilhas CpGs, esses dinucleotídeos, né? Especificamente na região regulatória. Então, lembra que a gente falou que todo gene tem uma região regulatória e uma região codificante. A adição dos grupamentos metil, aonde existem essas ilhas CpG, são especificamente na região regulatória dos genes, tá? E é por isso que a gente usa esse termo, ilhas CpG. E o que acontece? Que quando isso aqui ocorre, o DNA na região regulatória do gene sofreu a metilação, recebeu grupamentos químicos, é como se a gente, ó, silenciasse o gene. Por quê, gente? Porque uma região metilada não permite que a expressão gênica aconteça. Na nossa analogia, esse processo de metilação seria como se eu colocasse errorex no capítulo de livro. E vocês concordam que se eu passo um monte errorex é corretivo? Errorex é coisa de velho. Errorex era a marca. Às vezes eu faço esses atos falhos. É corretivo. Corretivo branquinho que a gente pinta, né, quando a gente faz um erro. Se eu pegasse um corretivo desses e pintasse a parte inicial do capítulo, o que vocês acham se eu estiver folheando um livro? Eu vou achar facilmente esse capítulo para ler ele, interpretar? Ou seja, chegar na região regulatória? Não, né? Porque eu perdi a capacidade de reconhecer o capítulo. Então, gente, na nossa analogia, o corretivo, na vida real, é uma enzima chamada
DNA metiltransferase, porque ela é uma enzima que transfere grupamentos metil para o DNA. E existem várias que ocorrem em diferentes etapas da vida, mas de uma forma geral, como isso aqui é aula de epigenética essencial, a gente vai, né, botar todas num mesmo saco, porque vocês têm que entender é que quem faz a adição desses grupamentos metil é uma enzima. Isso não vem do além, tá? Então, são elas as responsáveis por adicionar grupamentos metil no DNA, ou, na nossa analogia, apagar a identidade do capítulo de livro com o corretivo. E, gente, elas fazem isso a partir de doadores chamados SAM, que é a S-adenosilmetionina, tá? Que é o substrato para que a DNA metiltransferase tenha grupamentos metil para colocar na citosina. Então, a enzima que faz, é como se ela fosse o pincel do meu corretivo, mas o líquido, que é o substrato que de fato eu uso para adicionar, é a SAM, que a gente, né, que a abreviatura, né, a diminuição do nome S-adenosilmetionina. E o que acontece, gente, é que essa SAM, a ocorrência dela nas nossas células, dizer assim, quanto a gente tem dela para fazer esse processo de metilação, isso é altamente influenciado pela dieta. Então, alimentos que são, né, como os verdes folhosos escuros, que são ricos em folato, as carnes que são, e outros cereais que são ricos em vitamina B6 e B12, o próprio leite e a gema do ovo, que é rica em colina, todos esses alimentos, por causa desses micronutrientes, são ótimos doadores de SAM. E é por isso que a dieta influencia no processo de metilação. Porque é baseado, então, no que a gente ingere, que a gente vai ter esses doadores de grupo metil que estão metabolicamente relacionados à formação de metionina, para que depois ela possa ser convertida em SAM e ela servindo como substrato para o processo de metilação pelas DNA metiltransferases. Tá? Tá, e aí vocês podem se perguntar, mas o que tudo isso tem a ver com o gene produzir ou não o seu produto, né? Se expressar ou não. Então, o que a gente tem que lembrar? Uma região regulatória metilada é como se fosse um capítulo de livro que eu não consigo achar. Isso significa, gente, que quando os fatores de transcrição e a própria RNA polimerase, que são as moléculas que acham o gene para ler ele, eles não conseguem chegar, porque aquilo ali está impedido. E aí, com isso, não ocorre expressão gênica. Agora, uma região que é livre de grupamentos metil permite que os fatores de transcrição e a RNA polimerase se aproxeguem, né? Leiam a região codificante e aí, então, produzam o produto final. Então, por isso que quando a gente silencia, né, um gene e a gente apaga a identidade do capítulo, dá problema. E quando a gente tira, ó, o capítulo apareceu. Agora, se eu folhear o livro, eu consigo achar esse gene. O segundo mecanismo epigenético se refere à modificação das histonas. E aí, por isso que eu fiz aquela introdução ali, falando um pouquinho delas antes. Lembram? As histonas são as proteínas que enovelam, empacotam o DNA para ele poder estar dentro do núcleo. Certo? E elas ocorrem, né, o nível inicial de ligação dessas proteínas é assim, são 8 subunidades que formam esse octâmero de histonas. E nesse processo aqui de epigenética, a alteração se refere à adição de modificações químicas, né, de grupamentos químicos, não ao DNA, mas aos resíduos, os aminoácidos, das histonas. Então, ainda é um processo epigenético, porque epi é sobre,
Porque, de novo, a mudança não é na cadeia. Eu não estou mudando o que está escrito, mas eu estou aqui, tipo, mexendo na página onde o meu material está escrito. Tá? Então, o segundo mecanismo epigenético se refere ao processo de acetilação das proteínas histonas. E o que é um grupo acetil? Ele tem essa carinha aqui, quimicamente falando. E aí, ele é adicionado em qualquer lugar? Na proteína? A gente pode se perguntar. E aí eu vou dizer para vocês que também não. A adição de grupamentos acetil na proteína se dá especificamente em um tipo de aminoácido, o aminoácido chamado lisina. E aqui eu vou fazer um micro parênteses, porque eu não sei o quanto todo mundo que está aqui lembra que proteínas é uma outra classe de macromoléculas, que elas são feitas de uma outra unidade fundamental, chamada aminoácido, e que existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Um deles é a lisina. E o processo de acetilação das histonas se dá neste aminoácido. Ele é apenas um dos aminoácidos que compõem a longa cadeia proteica que forma uma histona, tá? Então, a proteína histona é feita de muitos aminoácidos e todos os aminoácidos do tipo lisina que ocorrerem são suscetíveis a esse recebimento desse grupamento acetil, tá? Por que isso é importante, gente? Porque, e aí eu vou também fazer um outro parênteses, a composição de aminoácidos, né? Os tipos de aminoácidos, melhor dizendo, que compõem uma proteína, eles conferem àquela proteína algumas características. E a composição das proteínas histonas, por elas serem muito ricas em lisina, conferem às proteínas do tipo histonas uma carga elétrica positiva, o que faz com que essa proteína tenha uma forte atração pelo DNA, que tem carga elétrica negativa. Isso aqui eu botei uns tracinhos para simbolizar a carga elétrica negativa. Por quê, gente? Porque a molécula de DNA, ela tem muito fosfato. E esse fosfato que tá, lembra que tem um fósforo em cada nucleotídeo? Esses fosfatos conferem à molécula de DNA uma carga elétrica negativa. E aí, se a gente lembrar das aulas de física, positivo com negativo se atraem. E é por isso que essas são as proteínas que têm maior aderência ao DNA, graças à composição delas ricas em lisina, que é um aminoácido de carga elétrica positiva, tá? Feito esse disclaimer, o que acontece? Por que essa acetilação é um problema, digamos assim, né? É uma alteração. Porque quando a gente acetila a lisina, quando a gente acetila o aminoácido que compõe a histona, a gente neutraliza essas cargas elétricas e agora as histonas não têm mais carga elétrica positiva. E pelo fato delas perderem essa carga elétrica, a ligação delas ao DNA já se torna fraca, né? Ela já não tem tanta aderência à molécula de DNA, porque agora a carga elétrica é neutra, né? E ela já não fica mais tão fortemente ligada, tá? Quem faz isso na célula também é uma enzima. E a enzima que transfere grupo acetil para histona se chama RAT, histona acetil transferase. Por outro lado, existe a enzima que tira o grupamento acetil. E aí ela se chama histona deacetilase, porque é uma enzima, ASE, que desacetila, né, tira o grupo acetil da histona, e que a gente tem o hábito de chamar de HDAC, tá? Então, quem faz esse processo nas histonas também são proteínas. E aí, de novo, vocês podem se perguntar, tá, e o que tudo isso tem a ver com o gene produzir ou não o seu produto? Então, vamos lembrar. Quando ocorre acetilação
das histonas, o DNA está pouco ligado às proteínas, tá? E ele fica um pouco mais aberto, mais frouxo. É como se as páginas do meu livro tivessem muito fáceis de ser folheada, muito disponíveis para que eu ache os genes, para que eu ache as informações, porque a ligação ela está bem esparsa, tem umas histonas aqui, outras ali, a coisa está mais frouxinha, porque quando está acetilado, neutralizei carga elétrica, certo? E isso quer dizer que eu tenho uma cromatina, né, um material genético mais frouxo, não está tão condensado, permitindo que o gene seja achado lá no DNA, seja transcrito na forma de RNA e seja traduzido na forma de proteína. Agora, quando eu não tenho a acetilação das histonas e elas estão bem carregadas positivamente, elas estão muito aderidas ao DNA. E aí, na nossa analogia, é como se as páginas do livro tivessem bem grudadas, difícil, assim, quando, né, tá ou cola, ou tá difícil, o livro foi molhado, e aí tá difícil de folhear porque ele não tá acessível. Eu não consigo achar facilmente os genes. E aí eu fico com uma cromatina assim, ó, muito mais apertada, muito mais condensada. E aí genes que estão nessas regiões não conseguem ser lidos e não vão ser expressos para produzir o produto final. E agora a gente vai para o terceiro e último mecanismo epigenético, que são os chamados microRNAs. E aí aqui, para entender isso, a gente também tem que fazer uma pequena lembrada de alguns conceitos. Então, gente, o que a gente tem que lembrar? Que existem RNAs não codificantes. O que significa isso? RNAs que não servem de molde para fazer uma proteína, tá? Eles são todos os RNAs que não são um mensageiro. E quando a gente estuda, às vezes até no colégio, a gente lembra muito na parte muito simplificada de que DNA forma RNA mensageiro e o mensageiro forma proteína. Eu mesmo estava usando exemplos assim, né? E não está errado isso. A questão é que não existe só esse RNA. Existe uma outra gama enorme de RNAs que têm funções diversas nas células e que não servem de molde para fazer uma proteína, tá? Então, gente, quando a gente está falando de gene, o conceito de gene se ampliou de uns anos para cá. A gente não diz mais que gene é apenas para fazer um mensageiro, que serve para fazer uma proteína, que tem uma função. Gene, né? E isso, inclusive, é o que deu origem ao que a gente chamava de dogma central da biologia, que era como se fosse um único fluxo e uma única opção. Gene é uma parte do DNA que guarda informação para fazer um RNA mensageiro que serve para fazer uma proteína. Por anos, desde lá da década de 70, quando isso foi postulado, que a gente não mexia nesse conceito. Só que, quando houve o sequenciamento do genoma humano, lá no início dos anos 2000, a gente teve uma bela surpresa, que apenas 2% do nosso material genético serve para fazer uma proteína. E aí, o que os cientistas naquele primeiro momento, há 20 anos atrás, disseram? Ah, todo o resto é DNA lixo. Porque se só 2% servem para fazer uma proteína, todo o resto do material genético que compõe o genoma humano não serve para nada, e ele foi, por anos, chamado de DNA lixo, certo? Mas, depois de algumas décadas de pesquisa, da ciência evoluindo, das tecnologias também, a gente chegou na era ômica dos transcriptomas e a gente descobriu que, ok, 2% do nosso material genético serve para fazer proteína, mas 80% dele é transcrito naquela primeira etapa. Ou seja, tem uma informação, tem um gene que gera um RNA.
Só que de todos esses 80%, só 2% é um RNA que gera proteína. E aí, o que é todo esse transcrito? E aí que veio o questionamento, né, do dogma central da biologia, porque a gente começou a se questionar que então não era bem assim. Então, gene não pode ser visto como apenas uma parte do DNA que serve para fazer uma proteína, porque gene também serve, desconfigurou um pouquinho ali, para formar RNAs não codificantes, que não codificam para uma proteína, mas que têm função, tá? Que tem uma função na célula. E aí a gente começou a rever esse conceito. Então, hoje a gente classifica essa parte do material genético que codifica para formar uma proteína de DNA codificante, que ainda continua sendo 2%, mas todo o outro restante é chamado de DNA não codificante, porque ele produz RNA ribossomal, RNA transportador, ele é responsável por RNAs não codificantes, introns, regiões intergênicas e várias outras, tá? E aí, gente, com isso, a gente vai dar esse enfoque, né? Vocês entendendo essa base, especificamente em um dos tipos de RNA, que é o chamado RNA não codificante. E graças a esse conhecimento, a gente enterrou o conceito de junk DNA, ou DNA lixo, porque foi em 2012 que saíram os trabalhos da era da transcriptômica mostrando tudo isso. Então, o dogma foi postulado lá em 72, em 2012 a gente enterrou ele, tá? O que são, então, esses RNAs não codificantes? Por exemplo, RNA transportador, aquele RNA que trabalha na síntese proteica carregando aminoácidos. Por exemplo, o RNA ribossomal, que forma os ribossomos. Isso é um exemplo de RNA não codificante. E todos eles trabalham na expressão gênica, porque o RNA transportador é o que leva os aminoácidos para a síntese proteica. O ribossomal compõe os ribossomos, aonde a síntese proteica ocorre. Só que a gente também tem, além desses, outros RNAs não codificantes que são capazes de atuar também na síntese proteica. E um desses tipos é o chamado microRNA, que é o nome desse terceiro processo de alteração epigenética, tá? O que são microRNAs? Como o nome diz, são RNAs muito pequenininhos, que eles têm a capacidade de se ligar ao RNA mensageiro, e quando isso ocorre, não há a interpretação correta do mensageiro e não há a produção da proteína, tá? Então, quando existe microRNA interferindo no processo, não há a produção de proteína. E aí, vocês podem de novo se perguntar, e o que tudo isso tem a ver com o gene produzir ou não o seu produto? Lembra, gene é uma parte do DNA, é um capítulo de livro. Ele precisa ser lido para fazer um transcrito, uma molécula intermediária. Na nossa analogia, essa molécula intermediária é como se fosse um rascunho, porque ele é escrito numa forma mais simples. Com o rascunho eu posso sair da biblioteca, porque lembra? Cromossomo, ou os nossos livros raros, não saem do núcleo. Mas um rascunho sai, né? E é ele que é levado para o citoplasma para ser interpretado para produzir a proteína. Como que o microRNA age nessa nossa analogia? Como se fosse, por exemplo, um post-it, que quando ele está colado, ele está atrapalhando a leitura do transcrito. E aí eu não consigo produzir a proteína. Então, o microRNA, ele é capaz de se ligar ao mensageiro. Na nossa analogia, ele poderia ser um post-it pequenininho. Tá? E agora que vocês entenderam, propriamente dito, os 3 mecanismos epigenéticos que estão envolvidos, né, nesses processos, a gente pode se perguntar, tá,
mas então, alteração epigenética é boa ou é ruim? E aí eu vou dizer para vocês que depende. E para a gente poder entender e vocês tirarem as próprias conclusões de vocês, vamos ver alguns exemplos na vida real? Então, eu trouxe aqui alguns resultados de artigos científicos que elucidam isso, tá? E o primeiro se refere à epigenética e desenvolvimento. Porque, como eu disse para vocês, vocês não sabiam que vocês já sabiam epigenética. Então, a gente tem que lembrar que cada um de nós, de vocês, surgiu da célula inicial, da célula ovo, certo? E que foi dando por diferentes e sucessivas divisões celulares origens a células filhas geneticamente idênticas, lembram? Ou seja, com o mesmo material genético. Isso tudo a gente já viu, ok? Mas vamos combinar que quem já estudou um pouco de biologia celular e já viu células ao microscópio, já viu que a célula de fígado tem uma carinha bem diferente, por exemplo, de um neurônio, certo? E como que explica isso? Porque, afinal, todas as células que compõem os nossos corpos, o nosso corpo, né, o corpo de cada um de vocês, elas não vieram dessa célula ovo? E eu não disse que geneticamente elas são iguaizinhas? Como é que elas assumiram formas diferentes, têm capacidades diferentes de realizar tarefas e, por isso, hoje, neurônio tem no cérebro, célula de fígado, um hepatócito só tem no fígado, né? Então, fibroblasto tem na pele. Por que a gente hoje tem célula, tecido específico? Porque alguma coisa aconteceu com essas células, mas não foi na escrita, porque geneticamente elas são todas iguais, certo? O que aconteceu, gente, é que muito antes de vocês nascerem, marcas epigenéticas vêm acontecendo em genes para, numa célula que vai estar presente ou dar origem a um determinado órgão específico, alguns genes vão estar metilados, ou seja, silenciados, enquanto que outros vão estar disponíveis para leitura. Então, por exemplo, na célula de fígado, eu não preciso de neurotransmissor. Então, ele está silenciado. Mas eu preciso, por exemplo, de uma CYP1A2 para metabolizar o café que eu tomei. Já na célula de neurônio, que seria o exemplo ali de baixo, eu preciso de neurotransmissor, mas eu não preciso da enzima que metaboliza a cafeína. Né? Então, graças a essas marcas epigenéticas que vêm acontecendo desde o processo de embriogênese, há a diferenciação celular. E é por isso que, apesar de quando a gente olha para o nosso corpo, a gente é formado por órgãos, tecidos diferentes, que têm funções diferentes, mas que geneticamente são iguais, tanto que eu posso fazer teste de DNA com qualquer célula do meu corpo. Tá? Então, esse era o primeiro exemplo. Um outro exemplo tem a ver com epigenética e idade. E o que a gente, cientistas, vem descobrindo de um tempo para cá, com alguns estudos e experimentos, é que o seu epigenoma não é o mesmo ao longo da sua vida. O trabalho do grupo do professor Manel Esteller, que talvez seja um dos maiores cientistas dessa área, lá da Universidade de Barcelona, na Espanha, que vem justamente trabalhando, estudando epigenética em gêmeos, mostrou um padrão de metilação distinto em recém-nascidos, indivíduos jovens e centenários. E agora, gente, eu vou, a partir daqui, mostrar alguns artigos para vocês, e eu fiz sempre isso, tá? Eu coloquei o QR Code do paper, que se vocês apontarem a câmera do celular de vocês, para quem está vendo no computador e está com o celular na mão, que nem eu, né? Se não, depois vocês olhem. Vocês podem ter acesso a esses artigos aos quais eu vou me referir daqui para frente, tá? Então, esse trabalho do Manel Esteller avaliou isso. E olha que interessante. Eles mostraram que o número total daquelas ilhas CPGs, lembra, C do lado do G, que estão na região regulatória dos genes,
o nível de metilação dessas ilhas era diferente entre recém-nascidos, newborn, num indivíduo de 26 anos e num centenário de 103. Então, ele mostrou que ao longo do processo de envelhecimento, a gente vai perdendo as marcas epigenéticas. Quando nasce, está super hipermetilado, na juventude a gente perde um pouco e num indivíduo centenário perde consideravelmente essas marcas, tá? E eles fizeram análise cromossomo por cromossomo. E aqui o que está mostrando é os níveis de metilação no recém-nascido, newborn, que está em azul, e no centenário, que está em vermelho. E a gente vê que ao longo de todo o cromossomo, porque isso aqui, gente, é mais ou menos metilação ao longo do cromossomo 2, ao longo do cromossomo 8, mostrando que não importa a região do DNA, né? Não importa se eu estou falando do cromossomo 2, do 8 ou de qualquer um, eu peguei esses dois exemplos, sempre a linha do azul, que é a do jovem, está mais metilado do que a linha do idoso, né? Do centenário, tá? Então, isso é uma característica que a gente descobriu com os estudos do professor Manel Steller. Outra coisa que a gente também descobriu com os estudos de alguns pesquisadores importantes na área é o conceito de reversibilidade. Por quê? Diferente de uma mutação, alterações epigenéticas são capazes, são suscetíveis a serem revertidas. Uma mutação no DNA, ela não é capaz, se a mutação já está estabelecida, né? Uma coisa é ter um dano e o sistema de reparo poder reparar. Mas quando eu já tenho uma mutação pré-estabelecida, a troca de um nucleotídeo por outro, isso não vai mudar. Agora, nas alterações epigenéticas que são superficiais, são sobre a escrita, a gente descobriu que há essa possibilidade. E aí a gente criou, né, viu que existe esse conceito de que nem todas as mudanças epigenéticas são permanentes, tá? E elas podem ser adicionadas ou removidas justamente em respostas a mudanças no comportamento ou no ambiente. Então, vem saindo muitos artigos mostrando justamente o quanto o ambiente interfere. E aí eu trouxe um resultado aqui muito interessante que fala sobre o consumo ou o hábito de fumar, tá? E eles avaliaram assinaturas epigenéticas em fumantes, em não fumantes e em ex-fumantes, para justamente tentar entender se também, além do cigarro, o quanto se fumava, o nível disso interferia. E olha que interessante, eles viram que fumantes tendem a ter menos metilação no DNA, assim como idosos. Por que a gente fala que fumar envelhece? Hoje a gente tem explicação molecular para isso. Fumantes tendem a ter menos metilação no DNA do que indivíduos não fumantes. E mais, a diferença quando eles subdividiram os fumantes em fumantes pesados, que fumavam muitas carteiras de cigarro por dia, e fumantes de longa data, esses grupos, fumantes de longa data e fumantes pesados, tinham muito mais metilação ainda do que quem fumava de forma, né, mais eventual. E eles também conseguiram observar nesses estudos, porque eles avaliaram um número muito grande de pessoas em diferentes grupos, que depois de parar de fumar, ex-fumantes podem começar a ter um aumento da metilação. Então, as marcas epigenéticas vão mudando, elas vão se reestabelecendo, certo? Porque agora há a permissão de que elas ocorram, porque é como se o cigarro agora já não estivesse mais interferindo constantemente para que elas saíssem. E, eventualmente, eles mostram nesse trabalho que elas podem atingir níveis semelhantes ao de quem nunca fumou. Então, parar de fumar sempre é tempo. Mas o que eles também observaram nesse trabalho? Que o tempo que isso demora para acontecer depende do quanto a pessoa fumou e por quanto tempo ela fumou antes de parar. Mas
Em qualquer tempo, ainda é tempo de parar, tá? E aí, eu quero entrar um pouquinho em epigenética e saúde, e para isso eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro se refere a câncer. E aí, por que câncer, gente? Porque câncer é sabidamente uma doença genética. A gente fala isso o tempo inteiro. Câncer é uma doença que se dá por alterações no DNA. Até pouco tempo atrás, a gente dizia que câncer era causado por mutações no DNA. Hoje a gente já ampliou esse conceito, tá? Então, para elucidar essa história, tá? A gente tem que lembrar que, sim, certas mutações genéticas que ocorrem por causa do meio ambiente ou que a gente herdou dos nossos pais nos tornam mais propensos a desenvolver câncer, certo? Isso não tem nada de errado. E isso é tão verdade, e eu acho que isso está tão enraizado nas pessoas, que nós, geneticistas, temos um nome para um fenômeno que aconteceu quando a Angelina Jolie, lá em 2013, resolveu dizer que faria uma mastectomia radical, porque ela tinha descoberto que ela tinha uma mutação no DNA. E a isso a gente deu o nome de efeito Angelina Jolie. Sabe por quê? Porque no ano seguinte houve um aumento de 90% nas mulheres procurando aconselhamento genético para câncer de mama. Tamanho foi a repercussão disso. Então, aconselhamento genético, fazendo testes genéticos para saber se tinham o mesmo gene alterado que a Angelina Jolie tinha. O que ela tinha, gente? Uma mutação no gene chamado BRCA1. E por que isso é tão importante, né? Ou por que essa mutação causou esse alvoroço e levou ela a tirar as mamas? Porque o BRCA1 é um gene que produz uma proteína que auxilia o reparo do DNA danificado. Então, quando a gente sofre uma mutação por causa do meio ambiente, ou mesmo quando a gente já nasce com esse gene alterado, né, com alguma outra predisposição, o BRCA1 é um gene que vai produzir uma enzima de reparo. O que acontece? Se eu não tenho ele funcionando de forma correta, realmente a gente tem chance de ter câncer de mama. É 80% de chance? É 80% de chance. E aí fica a critério de cada um botar na balança se 80% é muito ou é pouco para eu fazer uma mastectomia. Porque eu tenho 20% de chance de não ter, né? E pelo lado contrário, quem não tem uma mutação também tem 20% de chance de ter câncer de mama. Então, ele te dá uma chance a mais, ter mutação nesse gene, tá? E foi por causa disso que a Angelina Jolie resolveu fazer a mastectomia, porque ela fez um teste genético, e ela descobriu que ela tinha este gene escrito de forma errada. A composição dele não era a original, a correta. Com isso, ela não produzia essa enzima de reparo, e aí toda vez que o material genético dela sofria algum dano por causa de exposição ao meio ambiente, ela aumentava a chance de ter câncer, certo? Só que, mais recentemente, a gente viu que alterações epigenéticas também levam ao silenciamento gênico. Lembra? Mostrei para vocês que quando tem marcas epigenéticas, por exemplo, metilação num gene, esse gene é silenciado. E aí saiu, em 2016, uma revisão sistemática mostrando que a metilação no DNA no sangue podia ser um bom biomarcador para câncer de mama. Ou seja, era uma avaliação que estava, né, avaliando nas pacientes alterações epigenéticas em pacientes com câncer e não mutações. Ou seja, o que eu avalio num teste genético não é o que foi visto aqui. Aqui estava se avaliando o silenciamento ou não do gene por marcas epigenéticas.
E aí o que eles concluíram? Que mudanças epigenéticas, como o aumento da metilação no gene, especificamente BRCA1, estava sim resultando na diminuição da expressão dele e com isso aumentando o risco de câncer de mama nessas mulheres. E aí sabem por quê? Porque olha como que é a região regulatória do gene BRCA1, cheia de ilhas CPGs, que estão aí marcadinhas em vermelhos. Então, a região regulatória desse gene, ela é super suscetível a alterações no seu processo epigenético, né? De metilar ou desmetilar. E com isso, alterações epigenéticas também contribuem para o surgimento do câncer. Então, hoje a gente continua dizendo que câncer é uma doença genética? Sim, porque o conceito de genética envolve o todo, envolve o DNA. Mas ele é causado por mutações e alterações epigenéticas. E aí, gente, por último, eu queria trazer o exemplo, porque não tem como a gente dar uma aula de epigenética sem falar da história que eu vou contar agora. E isso envolve a nutrição e durante a gravidez, envolvendo a saúde do bebê na vida adulta, tá? Da onde que surgiu isso, gente? A gente começou a ver por diversos estudos que o ambiente e o comportamento durante a gravidez podem mudar a epigenética do bebê. E o maior exemplo disso, que trouxe à tona a gente querer estudar mais sobre isso, querer entender como isso ocorre, foi o que a gente chama de fome holandesa, ou também chamado o inverno da fome. Esse é o nome que a gente dá para se referir a um período específico de tempo durante a Segunda Guerra Mundial, de novembro de 1944 até maio de 45. A guerra já estava quase acabando, mas esse período foi o período aonde os nazistas cortaram todo o fornecimento de alimentos para uma parte da Holanda. A região ficou isolada. Trens foram, né, trilhos de trens foram destruídos para que não pudesse haver fluxo para receber alimentos. E essas pessoas viveram durante um dos piores invernos na Europa com uma ração alimentar de baixíssimas calorias. Nessa época, morreram cerca de 20 mil pessoas e mais de 4 milhões foram afetadas pela fome por causa da restrição que os nazistas fizeram aos holandeses que eram aliados dos opositores deles. Eles estavam exilados fora do país, mas eles sacrificaram, né, a população que morava e que permanecia na Holanda. Então, eles tiveram um inverno excepcionalmente rigoroso, péssimas colheitas por causa do inverno, e eles vinham de uma guerra brutal há 4 anos. Então, tudo isso contribuiu, gente, para que a população, e foram milhares, milhões de pessoas naquele período, vivessem com rações que variavam de 400 a 800 calorias dia no máximo. E isso era baseado em água e batata, porque as pessoas não tinham o que comer. As pessoas têm relatos que eles comiam isso que essas senhoras estão fazendo aí, bulbos de tulipa, gramas, porque era o que eles conseguiam ter para não morrer. E mesmo assim, 20 mil pessoas morreram. O que aconteceu, gente? Depois que a guerra acabou, a alimentação, né, foi restabelecida, passaram-se anos, mas pesquisadores da área bem epidemiológica começaram a observar que os filhos, os sobreviventes desse período trágico na nossa história, tinham predisposição diferentes para doenças. Eles tinham algumas características que começaram a chamar a atenção da doutora Tessa Roseboom. A doutora Tessa, que é essa moça aí simpática da foto, é talvez a maior epidemiologista nessa área. Ela trabalha há mais de 20 anos avaliando filhos
netos e bisnetos das pessoas que viveram na guerra naquele período específico, tá? Então, é isso que ela se dedica à vida há mais de 20 anos. E ela mostrou que essas crianças que eram filhos de mães que estavam grávidas durante o inverno da fome, então todas crianças que estavam na barriga da mãe, que não morreram e que sobreviveram, quando chegaram na vida adulta, eles apresentavam déficits cognitivos e envelhecimento precoce. Eles eram diferentes dos irmãos que tinham nascido ou antes ou depois. Então, quando ela, analisando todos os dados do hospital, conseguiu ver que essas pessoas que tinham esses problemas todos, eram as pessoas que eram das mães que estavam grávidas durante o inverno da fome, né? E depois ela viu que os netos das gestantes tinham também problemas, como maior tendência à obesidade, do que netos de gestantes que se alimentaram normalmente em outros períodos, tá? Então, isso tudo, gente, contribuiu para um grande estudo de uma coorte que continua acontecendo. Ele é um estudo em andamento, que se chama Dutch Family Birth Cohort Study, que se vocês acessarem esse QR Code, vocês vão cair na página desse estudo, e lá tem muita informação. Porque a doutora Tessa começou com análises epidemiológicas. Ela levantava dados, inclusive isso aqui são fotos de prontuários do hospital, né, que ela tirava, e de lá ela foi juntando dados, fazendo uma série de análises epidemiológicas para tentar entender por que essas pessoas tinham predisposição a doenças diferentes. Só que isso ainda era muito epidemiológico, mas foi fundamental para levantar a hipótese. Mas depois, se juntaram a ela outros cientistas da área molecular para tentar agora ajudar ela a explicar os resultados epidemiológicos que ela achava. E um dos grandes pesquisadores, né, que contribui com ela nessas pesquisas, que também é da Holanda, é o Dr. Bastiaan Heijmans, que é esse simpático pesquisador aí da foto. E eles vêm analisando, então, os níveis de metilação em pessoas cujas mães estavam grávidas durante a fome holandesa. E olha o que eles observaram, gente. Que essas pessoas tinham metilação aumentada em alguns genes, diminuídas em outros, porque eles fizeram análises gene a gene, né? E eles foram observando que existia essa diferença de metilação em relação aos irmãos, filhos da mesma mãe, mas que não foram expostos, as mães, né, não foram expostas à fome durante a gravidez. Então, essas crianças não foram expostas à fome antes do nascimento, e eles tinham um padrão de metilação diferente do que aqueles que as mães sofreram com a restrição alimentar, tá? E aí, o que explica tudo isso, né? É essa tal epigenética. E eu gosto de dizer que essa tal epigenética é justamente, gente, a ciência que veio para explicar o que os estudos epidemiológicos já nos mostravam. A gente já tinha muito dado levantado sobre isso, mas a gente não tinha explicação. E a epigenética foi a ciência que veio para agora elucidar do ponto de vista molecular todas essas questões que a gente já vinha coletando. E aí eu queria deixar, né, uma frase final para vocês, de que a história da sua vida depende da combinação entre a genética que você herdou e do ambiente em que você vive. E isso inclui todas as pequenas escolhas que você faz e os eventos que também aconteceram ao longo da sua vida, tá? Gente, tá saindo reportagem, plantão da Globo. Saiu informação agora aqui. O Luke não está com câncer. E Asgard está em festa. Até o Loki está celebrando. Gente, que bom, ele não está com câncer coloretal.
mas vamos torcer para que esse susto coloque ele no prumo, que ele tome vergonha na cara, né? E comece a repensar os seus atos e os seus hábitos. E que a gente possa ver imagens como essa, né? Ele tentando obter uma forma física melhor e, quem sabe, não ajudar o irmão dele a salvar o mundo também. Afinal, nunca é tarde para a modulação epigenética do nosso genoma. E aí, agora que a gente deu toda essa base de conhecimento e que a gente entendeu os mecanismos, vocês se apropriaram disso, fica essa pergunta: qual vai ser a sua escolha? Porque conhecimento, gente, empodera a gente para fazer escolhas mais assertivas. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula pensando: o que eu vou escolher seguir, né? Qual é o estilo de vida que eu vou escolher para mim? E aí, para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria pedir uma ajuda, uma contribuição para vocês. Assim como eu citei lá no início a fala da empatia, eu gosto também de usar muito uma analogia, uma frase desse grande palhaço, pensador, músico, porque ele é de tudo um pouco, o Álvaro Lages, que diz que você é a sua própria mochila. E eu gosto sempre, né, quem já me viu falar em outras aulas, eu gosto muito de dizer que eu me apresento mostrando o que tem na minha mochila. E aí o que eu queria pedir para vocês hoje é o que vocês vão levar dessa palestra na mochila de vocês. Eu queria pedir que vocês pensem sobre isso e coloquem nesse QR Code aqui. Então, se vocês apontarem a câmera do celular para esse QR Code, vai cair numa página onde vocês vão poder escrever apenas palavras. Um conceito que vocês talvez vão lembrar mais fortemente, algo que marcou mais, né? Qualquer coisa que talvez vocês vão sair daqui falando, replicando, lembrando, algo que marcou mais. Eu queria pedir essa contribuição para vocês, porque isso é muito importante, inclusive, para mim, para saber até onde eu consegui atingir, né, o quanto teve significado tudo que eu falei para vocês. Então, eu vou dar, né, 30 segundos, aí, um minutinho, porque são só palavras mesmo. Isso vai gerar uma nuvem de palavras que depois eu posso compartilhar lá no Instagram para vocês verem o que né, as pessoas escreveram, porque isso é anônimo, mas isso vai gerar um amontoado de palavras, vai formar uma nuvem de palavras. Então, gente, eu queria agora só, é o último slide mesmo, como forma de agradecimento por todos vocês que estão aqui hoje com a gente, os que vão assistir isso aqui do futuro, porque vai ficar gravado, né? E que estão contribuindo tanto para o sucesso do webinar, para a gente estar podendo divulgar a ciência, que eu adoro fazer isso e falar, mas também para a gente juntar fundos para o pessoal ir para o Congresso, que esse era, né, um dos objetivos principais aqui do nosso evento. Como forma de agradecimento, eu queria deixar aqui nesse QR Code, agora hoje eu estou só com QR Codes, mas aqui vai para um drive que eu criei, onde todos os artigos que eu usei para construir essa aula, não só os que eu citei, todos os artigos eu coloquei numa pasta no Drive, e que se vocês acessarem esse link, vocês vão ter acesso a todos esses artigos, vocês podem baixar para estudar, enfim, tá? E também deixei, né, meu e-mail, meu Instagram, eu estou sempre conectada nas redes para ajudar também, tirar dúvidas sobre alguma coisa, então não hesitem de me chamar, tá? Aí agora sim, Vanessa, enquanto eles apontam aqui para pegar os artigos, agora tu pode falar antes de eu sair da tela. Então tá. Professora, muito obrigada. Foi realmente incrível. Todas as analogias, todos os ensinamentos, né? Foi um show de aula, um show de slide, foi muito bom mesmo. E como a gente já tem aqui 3 pessoas com as mãozinhas levantadas, a gente vai abrir, então, primeiro para a Luana, que foi a primeira a levantar a mão,
para tirar, então, todas as dúvidas aí. E quem tiver mais, pode ir perguntando, que a gente vai tirar esse tempo para bater um bate-papo e responder as dúvidas de vocês. Isso aí. Oi, boa noite, Vanessa. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar participando aí junto com vocês da aula. Eu sou do interior do estado de São Paulo e, assim, eu fico muito encantada, né, com a possibilidade que a gente tem agora de ampliar os nossos conhecimentos, né? Agradeço muito a oportunidade. E aí eu queria, assim, fazer uma pergunta bem prática. Minha mãe, há um ano atrás, ela fez um tratamento de câncer de mama. E aí a médica oncologista fez o pedido do aconselhamento genético. E nós acabamos recebendo esse resultado agora, semana passada, que acabou sendo um choque para todo mundo, né? Assim, mesmo a gente estando preparada, passando com a geneticista, o aconselhamento, todas essas questões, né, éticas, quando veio o resultado, a gente acaba ficando um pouco assustada. E aí, assim, com o resultado dela em mãos, ela tem uma alteração no gene do BRCA2. Que tem o CA1 e o CA2, sim. Eu peguei só um exemplo, mas são os dois relacionados a câncer de mama. E aí quando, assim, eu vi o curso, né, a aula, eu falei assim, nossa, eu vou assistir, né, eu vou assistir para mim poder entender um pouco mais. E aí eu pegando o exame dela, o exame em mãos, e realmente a variação dela tá no C e no G, que foi o que você explicou. Mas aí é outra coisa, Mirelle, porque num teste genético, ele não pega alteração epigenética. O que a tua mãe tem é uma mutação clássica. Ela tem a troca de uma citosina por uma guanina. A leitura do teste genético, ela é feita, a descrição de como ele vem, aquelas letras, elas simbolizam qual é a base que está trocada. Então, e é por isso que se faz aconselhamento genético, porque como isso pode ter passado para vocês, porque ela tem alteração. Vocês foram feitos no material genético dela, então vocês têm uma porcentagem de chance de receber essa alteração. Então, tendo essa alteração, não há o que se faça para isso reverter. Entende? Quando essa alteração ela já vem, ela já é herdada e ela é por uma mutação clássica, nada do que a gente faça vai mudar isso. Mas o que a gente faz de estilo de vida, hábito alimentar, prática de atividade física, tudo isso contribui para a saúde como um todo e que pode retardar o aparecimento do câncer, eu já tendo a mutação, que pode me ajudar em mecanismos de reparo para que outros danos não ocorram. Então, contribui. Tanto que a gente tem dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, de muitos anos atrás, de que a atividade física diminui recidiva de câncer. Mudança de hábitos para comida de verdade aumenta ou diminui a chance de metástase. A gente tem dado epidemiológico para isso. A epigenética, ela explica isso, mas é de uma forma geral para a saúde daquele paciente. Esta mutação que a tua mãe tem, a troca de um C por um G, ela nunca vai voltar. Entende? Entendi. E aí, no caso, ela tem essa mutação, mesmo fazendo o tratamento, porque assim, ela já fez a mastectomia, ela já fez todo o tratamento. Isso pode acontecer de voltar, de ter recidiva? É mais difícil. Ela tirou todas, as duas mamas? As duas. Bom, agora ela não tem mais mama, o que pode às vezes acontecer no ovário, porque esse gene também está relacionado a isso. Não sei se ela também vai fazer uma esterectomia, mas pode acontecer. Mas nas mamas não, porque ela não tem mais mama, então... Aí a recidiva pode ser em outro lugar. Pode, mas é mais difícil, mas pode, porque na verdade pode, inclusive por outras coisas que não tem nada a ver com essa mutação, porque todos nós estamos suscetíveis a ter câncer, né? Por isso a importância de bons hábitos, mais ainda em quem tem, porque aí a gente tenta evitar que outros venham a surgir, porque a gente sabe que esses bons hábitos alimentares, prática de atividade, bom sono, boas horas de sono, contribuem
para diminuir a chance de aparecimento. Entendi. E aí, assim, até por aconselhamento da geneticista, sou eu e mais 2 irmãs. Aí ela pediu, assim, se fosse do consentimento nosso, né? Para nós também fazermos o aconselhamento genético. É muito importante. E o que eu sempre, quando eu dou aula disso e eu ensino médicos a pensarem sobre isso, que é muito legal a gente fazer isso ou fazer o teste, se eu tenho em mente o que eu vou fazer com esse resultado. Porque, como tu disse, é um baque. E se eu não estava preparada, ou já com uma decisão do tipo, se eu tiver a mutação, eu vou tirar a mama, não sei se vale a pena fazer o teste. A menos que tu esteja muito segura de que o que vai vir, tu já tem uma decisão. Porque, às vezes, é só para botar mais caraminhola na cabeça. Se eu não estou ainda segura da minha decisão, entende? O teste genético para esse tipo de coisa, ele tem que ser... E isso é papel do médico geneticista, ou médico, ou biólogo, geneticista especialista nisso, fazer todo essa... né? Que não é numa fala aqui rapidinho que a gente consegue para explicar isso. Uhum. E assim, pelo que a geneticista falou, que para nós seria assim uma prevenção, que era assim para a gente ficar ligada no que poderia ocorrer com a gente, né? Exato, aumentar os cuidados, fazer de forma mais precoce os exames. Isso, foi isso. E esperar, né? Esperar o tempo. Mas, mesmo tendo, não sei o resultado do teu exame, mas mesmo tendo... Não, nós não fizemos ainda, porque nós pegamos esse resultado da minha mãe semana passada. Mesmo tendo 20% de chance de não ter. Boa noite. Boa noite, 9 horas já quase. Vanessa, eu não sei se você lembra de mim. Claro que eu lembro. Da aula de ecologia. Sim. Tudo bem? Primeira aula que eu assisto. Parabéns, incrível, amei, adorei. Os slides perfeitos, didática incrível. Eu queria te perguntar, Vanessa, que eu fiquei com uma dúvida. Você falou a respeito da metilação, né? Que a metilação, então, ela silencia alguns genes. E como isso sendo uma coisa boa, né? Você deu o exemplo dos fumantes, né? Então, que aumenta ou diminui essa metilação. Não pode ser ao contrário, por exemplo, de repente eu silenciar um gene bom ao invés de eu silenciar um gene ruim? Pode. E aí você teria algum exemplo, assim, disso? Então, é por isso que eu ainda botei aquela pergunta, será que metilar é bom ou ruim? Por quê, gente? Porque eu vejo muita gente preocupada em achar que tem que fazer coisas para aumentar a metilação. Então, come mais verde folhoso escuro, come castanha, come isso. Só pensa em tocar alimento rico em grupamento metil. Ok, a maior parte do nosso genoma é metilado, mas isso tem a ver com tecido específico, com o tempo de vida específico. E aí, como tu falou, Fernanda, e essa pergunta é ótima, e eu sempre faço as pessoas se questionarem, será que quando eu estou forçando um processo de metilação acima do que seria o fisiológico normal, pré-programado pela minha célula, eu não estou metilando um supressor de tumor? Porque se eu metilo um oncogene, ok, o oncogene é o pontapé inicial para o câncer, mas o supressor é o freio. Sim. E sim, eu posso, e isso é uma coisa que, desde que eu comecei a estudar epigenética, eu sempre me questionei isso. E eu adoro quando as pessoas caem a ficha e perguntam assim, tá, mas então se eu fizer isso sem critério nenhum, eu posso estar silenciando algo que seria fundamental. Sim. E a gente não tem resposta para isso ainda. Isso que eu ia perguntar, a gente ainda não tem esse parâmetro. Não, por quê? Porque os testes para estudar epigenética, hoje já tem mecanismos maravilhosos de tipo microarray, mas um epi-array, um ensaio que vê gene a gene metilado. Mas isso é só em nível de pesquisa, e mesmo assim não é qualquer pesquisador que consegue fazer e ter acesso a uma máquina que faça esse tipo de análise, e além disso é muito caro. Então, a gente tem esses resultados desses grupos que eu citei, que são pesquisadores clássicos? Tem, mas isso é a minoria. A maior parte dos trabalhos que as pessoas fazem é metilação global. E aí eu mesma falo, gente, qual a utilidade de só ficar vendo isso e não estudar
mecanismo envolvido, um gene específico para saber se ele está silenciado ou não, nem que seja por PCR, depois vou lá e vejo se está havendo expressão gênica ou não. Porque só dizer tem aumento de DNA metiltransferase, tem diminuição da atividade dela, ou tem mais ou menos metilação, não me diz nada. Eu não sei que gene isso está acontecendo. Sim, porque a metilação ela não é específica, né? Num pedacinho do DNA, ela pode ocorrer em qualquer lugar que tenha ilha CPG. Onde tem mais ilha CPG, região regulatória de genes. Mas, como tu falou, inclusive de gene supressor de tumor, que, como o nome diz, é para suprimir o tumor. Entendi. Obrigada. Sim, perfeito. Obrigada. Tá, Vanessa, tu ia ler alguma pergunta? Porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat, até porque a minha mesa tá bamba, e vocês já me disseram que eu estou sacudindo a mesa, então eu tirei a mão da mesa. Sim, tem a Janaína Oliveira, ela é do primeiro ano de nutrição. Tá. Ela pergunta se esse 98% do junk DNA seria também os mensageiros. Não, o mensageiro está justamente na parte que serve para fazer proteína, porque é o único RNA codificante, porque ele codifica a informação para fazer uma proteína. Tá? Então, os 2% é mensageiro, 98% transportador ribossomal, é intron, é região intergênica, região repetitiva e mais um mundaréu de RNAs. Então, tem uma outra aqui da Vanessa Furtado. Então, se um gene metilado deixa de ser metilado, ele pode se expressar ou ele necessariamente vai ser expresso? Pensando na velhice que diminuiu a metilação, então na velhice tem maior chance de expressar a característica que tinha sido silenciada? Sim, e é por isso que às vezes isso também contribui para uma série de processos que estão envolvidos com o próprio envelhecimento natural. Essas marcas epigenéticas, gente, o que a gente vê hoje, né? Lembra que essa é uma ciência relativamente nova. A gente vê que elas caem com a idade. E quer ver uma curiosidade que ninguém me perguntou? Vocês viram que quando eu falei de acetilação e desacetilação nas histonas, tinha uma proteína para acetilar e uma para desacetilar. Quando eu falei de metilação, que é o principal mecanismo, eu só falei da enzima que metila. Eu falei de enzima que desmetila porque não tem. As marcas epigenéticas, elas simplesmente são perdidas. Tanto que não existe um mecanismo para desmetilar. Existe essas marcas irem sendo perdidas, a gente ainda não sabe exatamente o mecanismo pelo qual elas são perdidas. Tem algumas coisas saindo, mas é bem complexo para explicar agora, mas eu li isso há um tempo atrás. E é por isso que envelhecimento, as marcas caem, fumo e vários comportamentos ditos ruins que não contribuem para a saúde, o que a gente vê é menor marca, mas não existe uma proteína que tira a marca. Existe, por um conjunto de fatores que a gente ainda não sabe bem, a perda dessas marcas. Pode falar, Vanessa. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu não sou da área, eu sou da psicologia, então eu sou professora aqui na UFMT e estou fazendo doutorado. E numa aula de psicobiologia eu me deparei com a epigenética, né? E estou bem encantada, assim, tenho lido muito. E por isso que fui fazer seu curso, porque uma colega, mãe de um amigo da minha filha comentou e tal, enfim. Então, peço desculpa se eu não entendi as coisas, porque não, imagina. É bem complexo, assim, para quando a gente não é da área, então. Mas é isso. E, na verdade, a pergunta, né, da metilação, eu estou perguntando isso porque... E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, se a característica, se você tem uma queda da metilação, se isso vai representar necessariamente a expressão ou a possibilidade da expressão. Porque a possibilidade da expressão. Porque se ele é decodificado, então ele vai ser expresso. Basicamente é isso. Ele é decodificado, é o termo que a gente usa para dizer, ele foi lido e aí ele vai se manifestar, vai ser expresso, sim. Então, por que eu digo possibilidade? Eu entendi agora a tua pergunta. É porque existem aqueles montes de fatores de transcrição que eu
né, mostrei ali, que se chegam nessa região regulatória para possibilitar a leitura. Então, isso pode acontecer ou não, ele estando não metilado, entende? Porque pode ser que aí outros mecanismos dos fatores não cheguem ali. Eu não tenho alguma rota específica de um fator para metilar, para reconhecer aquele gene e expressar. Então, só abre a possibilidade do meu livro aberto disponível para leitura, mas não quer dizer que eu vou, de fato, produzir o produto. Pode falar, Josana. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo. Quero te dar os parabéns mais uma vez, né? Eu acho que nunca é demais te dar os parabéns pela apresentação, pela explicação, né? Mesmo sendo da área da saúde, né? Eu sou médica e tô vendo aqui do Paraguai, né? Agora que legal. Um lugar a mais para você desbravar aí. Mas eu fiquei encantada assim com a clareza das coisas, né? Eu até quando pensei na palavra eu pensei assim, parece nitidez, porque é como se a gente olhasse para a epigenética meio confundido, meio embaçado assim o negócio, e agora ficou nítido, ficou claro a imagem. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: por exemplo, eu não sei se tem algum estudo, se você tem algum conhecimento a respeito disso, mas se os eventos de adoecimento, por exemplo, um paciente que passa por um período de depressão, ou uma pessoa que sofre um acidente de trânsito e fica hospitalizado com uma alimentação restrita, sem atividade física, se esses eventos podem ser comparados, né, e alterar todos esses fatores que você explicou para a gente, por exemplo, a restrição alimentar, o exercício físico, e se a frequência desses eventos também poderia precipitar essas expressões gênicas, vamos dizer assim. Tem isso? Então, Josana, eu não lembro de ter lido algum artigo específico sobre, por exemplo, um trauma, uma restrição por um curto período de tempo, por um paciente estar acamado. Eu nunca li, não sei se alguém já fez pesquisa sobre isso. Uhum. Do ponto de vista de plausibilidade biológica, o que eu pensaria? Isso depende do quanto tempo a pessoa ficaria nessa condição. Porque o que a gente vê em outros estudos, como, por exemplo, do fumo e outros relacionados a agrotóxicos, não é por uma exposição curta, não é por um... Né, assim como é o próprio surgimento de mutações clássicas no câncer, é por uma exposição frequente, é por um período um pouco maior. Então, eu acredito que até poderiam contribuir, mas eu acredito que teria a ver com mais frequência de exposição a isso, mais tempo, né? Mas realmente eu nunca li. Mas também, gente, eu não leio todos os milhares de artigos que são publicados. Então, a minha sugestão é ir para o PubMed e botar um desses termos com a palavra epigenética e ver, porque pode ser que alguém já tenha feito uma pesquisa dessa, mas realmente eu não sei tudo. A gente até, assim, a nível de comentário, a gente está fazendo uma investigação aqui a respeito da depressão, né? Porque os pacientes que tiveram, por exemplo, um único evento e um evento mais curto, eles tanto têm uma recuperação muito mais rápida do que os pacientes que tiveram muitas vezes e por períodos prolongados, eles acabam ou não se recuperando de fato ou tendo recuperações mais sequelares. Por isso que eu te perguntei... Por isso que eu disse que eu acredito que do ponto de vista biológico é isso que tu está vendo. E sim, tem isso, trabalhos de comportamento, a gente tem mostrando o quanto não é só atividade física, ou só o que a gente come que interfere nisso, mas muitas coisas a gente não sabe exatamente os mecanismos, mas a gente já tem dados epidemiológicos que levantam a bandeira para que, sim, controle de níveis de estresse, de comportamento, por exemplo, de resiliência, faz diferença. Encurtamento de telômeros, alterações epigenéticas. Então, a gente já tem algumas evidências moleculares, mas acho que ainda não tem para tudo. Falta explicação. Provavelmente, porque realmente é algo relativamente novo, pensando na história da genética, né? Então, Muito obrigado, viu? Nada. Temos mais uma perguntinha aqui do Natan de Souza Colonetti. Ele escreveu assim: sou estudante de psicologia aqui da Unesc e aluno de iniciação científica. Ai, que legal.
Queria entender melhor como funciona e qual a diferença dos sequenciamentos genômicos pelo exoma e os complexos do genoma. Será que poderia comentar rapidinho a respeito? Muito obrigada. Complexos do genoma, ele está se referindo... Peraí, deixa eu ver se eu acho, porque eu não sei se eu entendi. É WES, WES. Tá, é o completo, né? Completo. Estava entendendo. A gente fala do genoma inteiro e do exoma. Então, o exoma, né, para quem não é da área, se refere a sequenciar exons. Exon é uma parte da região codificante que, de fato, é usada para fazer uma proteína. Então, ele é um pouquinho mais restritivo. Quando a gente faz WGS, que é o global, a gente vê o todo. E por que hoje a gente tem feito análises mais focadas no todo? Porque esses RNAs não codificantes, ou mesmo as regiões intrônicas, os introns, que a gente sempre antes dizia, não, é intron, ele não faz parte, não é usado para fazer a proteína, não importa. Mas a gente vê que alterações em introns também contribuem para a expressão gênica. E que outras regiões podem agir na expressão gênica, como os RNAs não codificantes, de maneiras diferentes. Então, hoje o sequenciamento realmente está se direcionando mais para o WGS, que é o sequenciamento global do genoma. Vanessa, a perspectiva de droga-alvo para câncer baseada no mecanismo de epigenética? Já tem, não é nem perspectiva, já existe. Mais de um, e não é só para câncer, mas para câncer é o que mais tem saído trabalhos. O que é a questão? São medicamentos de uso contínuo. Por quê? Porque uma marca epigenética, a gente já viu que ela pode ser perdida. Então, esses medicamentos que têm surgido, eles têm que ser tomados o tempo inteiro, porque quando parar de tomar, vai parar de receber, por exemplo, o doador de metil. O que também tem se visto? Que existe alguns efeitos colaterais, porque assim como a Fernanda falou, quando a gente toma um medicamento que vai adicionar mais grupamentos metil com a ideia de silenciar um oncogene, eu posso também silenciar genes que eu não queria silenciado. E assim, essas medicações de epigenética estão indo para o caminho quase que nem da quimioterapia antiga tradicional, onde a gente tem que pesar o custo-benefício, porque ele vai ter um efeito, mas ele também vai trazer efeitos colaterais. Acredito que isso, com o passar do tempo, assim como a gente já resolveu ou está resolvendo os quimioterápicos de nova geração, acredito que talvez com o passar do tempo a gente também consiga melhorar isso, mas sim já existem. Se botar no site da FDA, tem mais de um, não lembro os nomes agora, mas quando eu dou aula disso na graduação eu falo. Acredito que seja isso, então. Vanessa, tu queres fazer mais alguma consideração? Não, era realmente deixar... Estou vendo vários nomes conhecidos, estou muito feliz. Ex-colegas, a Ju Schmidt Nonoai, que foi minha colega lá minha veterana lá na genética, tem um monte de gente, a Samira, que é minha colega aqui, isso que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Mas a professora Ali, que vai dar a nossa palestra de amanhã. A Ali, que vai dar a palestra de amanhã, minha comadre... Eu estou vendo os nomes das professoras que fiquei muito feliz de ver. Ai, que bom, Ju. A Ju também é doutora em genética, toda a formação lá na URGS comigo, assim como a Ali. Então tá, gente. Vamos finalizar, então, o nosso primeiro dia de webinar. Foi muito bom, muito obrigada pela participação de todos, né, por todas as perguntas. E amanhã, então, teremos, né, mais uma palestra com a Ali, com a Alessandra Pérez, que está aqui, e vai falar um pouquinho também sobre inflamação. Então, convido a todos para estarem novamente aqui às 7 horas da noite, para mais um show aí, para mais uma aula incrível também. Muito obrigada. Então tá. Obrigada, gente. Uma boa noite e, né, amanhã nos vemos todos na palestra da doutora Alessandra. Obrigada, ai, que bom, Lorenzo. Muito obrigada. Obrigada ali, pessoal que está botando, Carol. Tem vários que eu conheço do Instagram, né? Porque a gente se fala, então estou bem
feliz de ver as carinhas aqui. Rejane, querida, professora bióloga aqui também, ó. Tem vários. Gente, obrigada. Uma boa noite e até amanhã.